Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Democracia em Debate, desta vez à distância entre mim e o Dr. António Cunha. Muito boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, está tudo bem, Fátima, então. Tudo ótimo. Nós hoje temos temas muito pertinentes. O primeiro, e porque o António é nafilense, é daqui da região, e acredito que seja um tema que lhe custe ouvir e falar, que é do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Sim, antes de mais nada, boa noite a todos e a todas. Efetivamente é como diz, é sempre triste ouvir falar do nosso hospital, do Hospital de Padre Américo, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em que chegam-nos notícias altamente preocupantes, nomeadamente a dizer que o hospital estará numa situação de ruptura e que estarão cerca de pelo menos meia centena de profissionais de saúde infectados com Covid-19. Toda esta situação coloca obviamente os serviços numa situação de grande pressão. Porquê? Porque se há pessoal médico, se há pessoal de enfermagem, se há os próprios assistentes em quarentena, infectados ou não, os outros que estão nos serviços terão que trabalhar em dobro. Portanto, isto é uma situação que se vem agravando já desde há duas semanas. E depois há aqui uma outra questão que é extremamente preocupante, porque há utentes que estão a dirigir aos serviços de urgência para se fazer o rastreio à Covid-19. António, nós tivemos cá em estúdio Carlos Alberto, presidente do Conselho de Administração de CHTS, que referiu isso mesmo e que veio, acima de tudo, para fazer um apelo à população devido a essa questão de toda a gente ir às urgências para fazer teste à Covid-19. E é precisamente isso. Nós sabemos que o CHTS sempre albergou mais utentes do que o que era suposto, não é? Isto já é um tema, um problema que já vem de alguns anos atrás. Nesta situação de pandemia, tudo se agrava. Claro que sim, mas a minha questão é esta. Portanto, não se previa que isto iria acontecer, não se previa que íamos ter uma segunda vaga que ia colocar os serviços sob pressão, e não me refiro aqui especificamente ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, mas é evidente que nós todos, que somos aí da região e que vivemos aí, dói-nos mais, porque nos diz, portanto, está muito perto de nós. E a questão é esta, portanto, não sabíamos que isto ia acontecer, não aprendemos nada com a primeira vaga. Aliás, a Fátima referiu há pouco que esteve aí o Presidente do Conselho de Administração, mas também ouvi declarações dele a dizer que a afirmar precisamente o contrário daquilo que dizem os médicos, que dizem os enfermeiros. Portanto, afirmam que esses médicos e esses enfermeiros afirmam que já foram ultrapassados todos os limites da resistência humana. Nós temos pessoal, nós temos pessoas, nós temos médicos, nós temos enfermeiros no Hospital de Padre Américo que estão a fazer 48 horas seguidas em 72. Isto, perdoem-me a expressão, os seus telespectadores, isto rebenta com qualquer profissional. Claro. E é evidente que depois, o que é que nós aprendemos daqui fazendo uma análise mais fina, se calhar mais política? É assim, é estranho que o Conselho de Administração diga isso, pronto, numa tentativa de tentar, do meu ponto de vista, e aqui ponho isso à consideração, de se calhar proteger o Governo na gestão que está a fazer relativamente a esta segunda vaga, que eu classifico como desastrosa, completamente desastrosa. E, portanto, é assim, reparem o que é que está a acontecer. Eu tenho estas informações no serviço de urgência. Portanto, há equipas que não têm outra hipótese, não conseguem observar com rigor os critérios definidos. Porquê? Porque reparem, há poucos médicos, há poucos assistentes hospitalares, e isso... E há também poucas condições físicas no que diz respeito ao espaço físico do... Ao espaço físico, sim. Isto já acontece há muitos anos, e todos nós sabemos isso, que o serviço de urgência tem um espaço muito exíguo. E então agora, com a pandemia, mais exíguo se torna. Agora, o que é facto é que em plena segunda vaga,
Portanto, e devido ao tal afluxo que se referiu há pouco de doentes ao serviço de urgência, eles estão a ser acumulados excessivamente na área das doenças respiratórias. O que é que isto faz? Faz com que se exponham utentes e os profissionais que aí trabalham um risco acrescido de contágio, neste caso de contágio intra-hospitalar, coisa que não devia acontecer. Portanto, isto torna muito difícil a observação de doentes nesse espaço, portanto, e também na prestação de serviços e de cuidados com a devida dignidade que as pessoas merecem. E mais, no próprio internamento, também tenho essa informação, o rácio médico-doente é muito inferior ao que seria desejável. Muito. Portanto, a avaliação dos doentes com infecção SARS-CoV-2, perdoem-me aqui o palavrão, é morosa, não é? E requer muitas vezes trabalho, como se diz, em parelha. Ou seja, tudo isto, ainda também de acordo com aquilo que eu disse há pouco, isto leva à exaustão física e psíquica do médico, e isto pode induzir e pode levar que, por exaustão, as pessoas cometam erros. Portanto, são situações que colocam em grandes dificuldades o pessoal médico, o pessoal da enfermagem, na observação das regras de boas práticas médicas e de segurança. Portanto, e isso coloca em causa o nível de responsabilidade a que os profissionais de saúde estão obrigados. E, portanto, perante isto, algo pode falhar, porque quem anda exausto pode efetivamente falhar, tem mais probabilidade de falhar, e depois serão os médicos a ser responsabilizados na assistência por uma situação que não é da responsabilidade deles, que é a falta de meios humanos neste caso. Portanto, isto devia ter sido antecipado há meses. E a verdade é que, António, nós tivemos assim uma pausa, digamos, entre aspas, esta pandemia, mas os profissionais de saúde continuaram a trabalhar sempre. Eles têm sido incansáveis e percebe-se até naquilo que nós vamos vendo na televisão, em entrevistas que dão, vê-se que as pessoas estão a fazer aquilo que podem e o que não podem, estão a fazer aquilo que é humanamente possível fazer. E eu acho que nós não podemos exigir mais aos nossos profissionais de saúde. Portanto, nós temos é que exigir a quem nos está a governar, a quem está a gerir esta crise pandémica, não é? Que eu classifico, infelizmente, e tenho que o dizer, devíamos ter antecipado este tipo de situações. Reparem, o Presidente do Conselho de Administração não diz que está tudo bem, é óbvio, também não vou cometer essa injustiça, mas diz que as coisas não estão tão más como nos chega a nós via comunicação social. O que é facto é que foi a Sra. Ministra da Saúde a dizer que era preciso colocar lá um hospital de campanha à porta. Portanto, isto quer dizer que há aqui alguma desorientação, não é? E estas medidas, e eu não tenho experiência nenhuma, porque não sou médico, mas daquilo que vou vendo e daquilo que vou lendo e daquilo que diz o senso comum, é que isto devia ter sido antecipado. Nós tivemos, como referiu a Fátima, e muito bem há pouco, tivemos ali 2 meses de alguma calmia, não é? Mas já sabia, porque reparem, se nós na primeira vaga, que aconteceu em março, abril, tínhamos o ensinamento dos países europeus, nossos vizinhos, nomeadamente a Itália, a França e a Espanha, não é? Nós começamos a ver que a partir do final do mês de agosto os números foram aumentando. E também tínhamos o exemplo do exterior, nomeadamente também da Espanha, da França, a Bélgica está um descalabro, não é? Em que, faço aqui uma inconfidência, que não é inconfidência nenhuma porque é público, a semana passada, na audição à Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, ela própria referiu que os governantes europeus estão com sérias dificuldades porque não conseguem rastrear as cadeias de transmissão. Portanto, reparem, se neste momento acontece isso, não é? Nós temos que efetivamente ir tomando medidas aqui que já deviam ter sido tomadas há muito mais tempo, porque nós estamos a reagir. E quando se reage, em vez de se proagir, as coisas podem correr muito mal. E isto é um vírus que nos vai pregando muitas partidas, não é? Há muita gente, não só no nosso país, mas por essa Europa fora e por esse mundo fora, que está numa espécie de estado de negação relativamente ao vírus.
Óbvio. que não existe, que não faz mal, quer dizer, que existe, mas que não faz mal nenhum, que só ataca os velhinhos. Isso é falso. Aliás, pensava-se que quem fosse infectado uma vez e se curasse estaria imune. Não, já há casos de reinfecções que levaram à morte dessas pessoas que foram reinfectadas. Isto é preciso estar muito atento e faço aqui um apelo à população. Ainda por cima, o Novo Canal tem uma grande dispersão ao nível daquilo que é a região, dispersão em termos de informação, que chega a muitas pessoas da nossa região, nomeadamente àqueles concelhos que estão sob grande pressão por causa da Covid-19, dizer que todos nós temos de cumprir as regras e a etiqueta respiratória é a única forma que nós temos. Usando máscara, lavando as mãos, etc. É a única forma que nós temos para combater o vírus. Aliás, só para terminar este assunto, Fátima, aqui há dias estava a ver um resumo de um programa que passa passa a publicidade. Não vou fazer publicidade. É um programa em que perguntam ao médico se preferia neste momento a vacina ou a máscara. A médica disse claramente neste momento preferia a máscara. Porquê? Porque a vacina não se sabe. Há várias notícias que dizem que está e que está a correr bem. Ainda é um tema muito incerto. É muito incerto. Uma vacina para ser, eu não diria 100% fiável, mas pelo menos a 99% requer tempo, requer muito estudo, requer muitas pessoas a experimentar, etc, etc. Portanto, a nossa forma, nós temos que nos agarrar efetivamente àquilo que é, o nosso comportamento tem que ser moderado, não podemos estar com outras pessoas neste momento, infelizmente, porque ninguém sabe quem é que está infectado. Muito bem, António. Eu sei que temos outros temas, mas eu gostaria, porque estamos a falar dos profissionais de saúde, eu gostaria de lhe perguntar a sua opinião sobre a greve marcada pelos enfermeiros para o mês de novembro. Uma breve opinião antes de passarmos para os outros temas. Bom, a minha opinião nestes casos é a seguinte: a greve é um direito que assiste a todos os trabalhadores. É evidente que esta greve, do meu ponto de vista, é uma forma de pressão para o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde veja em que situações é que estão os nossos profissionais de saúde, nomeadamente o pessoal de enfermagem, a trabalhar, aquilo que eles já deram e continuam a dar desde março, que estão expostos a uma situação extremamente anormal por via da pandemia e que realmente é assim, eu não sei se é a melhor altura para se fazer greve, porque isso ainda vai, obviamente, colocar sob uma pressão maior, os serviços hospitalares. Mas também percebo que é preciso mandar uma pedrada no charco, porque, como eu disse há pouco e repito, a gestão desta pandemia por parte do Ministério da Educação, onde claramente não há uma liderança, onde claramente há uma missa diária sobre os números que vão saindo, etc, etc. Eu não sei se Portugal não é o único a fazer isto. Não é? Isto não serve para nada. É preciso a ação nos hospitais, são precisos recursos que já deviam ter sido antecipados há muito tempo. Muito bem, António. O segundo tema que nos traz hoje, e já falámos dele outras vezes aqui no programa, é o Orçamento de Estado, que irá ser aprovado. Mas o que é que nos tem a dizer sobre este tema? Bom, relativamente ao Orçamento de Estado para 2021, neste caso a proposta para o Orçamento de Estado, que está a ser debatida hoje, nós já sabemos que na generalidade ele vai ser aprovado. Mas é curioso que ele vai ser aprovado com uma margem mínima de 3 votos. Portanto, digamos que é a folga mais curta desde os tempos do orçamento de António Guterres. Nós já sabemos que contra a proposta do orçamento vai votar o PSD, vai votar o CDS-PP, o Chega, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. Vejamos, o Bloco de Esquerda vai votar contra. Portanto, não só os partidos à direita, mas temos aí também uma fuga do Bloco de Esquerda. Exatamente. Portanto,
A favor vão votar claramente os 108 deputados socialistas. Ora bem, do lado da abstenção, vão-se juntar o PCP, que já disse que se ia abster, o PEV, o PAN e também as duas deputadas não escritas, a Cristina Rodrigues e a deputada Joacine Cáttaro Moreira. Ou seja, se nós fizermos uma análise das votações dos orçamentos nos anos anteriores, nomeadamente o de 2020 e depois o orçamento suplementar que ocorreu em junho e julho deste ano, nós verificamos que a margem de conforto do governo minoritário de António Costa está-se a esgotar à esquerda. Começa-se a esgotar, até porque parceiros da Geringonça, o casamento que houve já vai em meio divórcio. Portanto, o Bloco de Esquerda nesta fase já se divorciou, ou seja, não quer nada com este orçamento, e o PCP não se divorciou, mas separou-se. Ou seja, vai dar oportunidade ao documento, à proposta do orçamento para, aliás, ele foi muito claro a dizer isso, dizer que vai se abster para o orçamento ser aprovado na generalidade, mas na discussão na totalidade, o PCP, eu acho que as negociações vão ser mais duras, medida a medida, artigo a artigo, no sentido de forçar o governo a ceder em aspectos que o PCP acha prioritários. E do nosso ponto de vista, é mais despesa, efetivamente. E é engraçado que, precisamente hoje, há uma sondagem que saiu para o JNI, para a TSF, que refere que 60% dos portugueses, e dentro desses 60%, 68% são eleitores do Bloco e 101% dos eleitores do PCP querem que o orçamento seja viabilizado à esquerda. Ou seja, há ainda 67% dos portugueses que rejeitam uma demissão do governo, mesmo que a proposta venha a ser chumbada no Parlamento. Já sabemos que isso não vai acontecer, porque António Costa já disse que não ia virar as costas ao país se esta proposta de orçamento for chumbada, e, portanto, isso não irá acontecer. Também já sabemos que, pelo menos na generalidade, ele vai ser aprovado amanhã aqui na Assembleia da República. E depois, a viabilização do orçamento pelo PCP e pelo Bloco é um desejo maioritário em todo o aspecto partidário, incluindo a direita. Portanto, mas, claro que em particular, junto dos socialistas, em que 86% quer que ele seja aprovado pelo PCP e pelo Bloco, portanto, querem que a geringonça se restabeleça neste preciso contexto de aprovação do orçamento, e apenas 3% que não. Portanto, e também há aqui um aspecto interessante que estas convicções são influenciadas pela idade. Ou seja, quanto mais velho for o eleitor, maior é a defesa de uma solução de esquerda. Portanto, digamos, é uma leitura interessante daquilo que se pode fazer, que é contrário à vontade dos grupos parlamentares com assento aqui na Assembleia da República. Muito bem, António, para terminar o Democracia em Debate de hoje, terminamos com o relatório da UTAU, certo? Exatamente. Portanto, a UTAU... Que relatório é este para os nossos telespectadores entenderem? Exato, era isso que eu ia dizer. Portanto, a UTAU é uma... A Assembleia da República dispõe daquilo que se chama de Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Portanto, é uma unidade especializada que funciona, digamos, sob orientação da Comissão Parlamentar Permanente de Orçamento e Finanças, que é aquela que tem competência em matéria orçamental e financeira, e a qual presta apoio para a elaboração de estudos e documentos de trabalho mais técnico sobre orçamento, sobre finanças públicas, etc. E, portanto, a UTAU, como tem feito desde 2006, se não estou em erro, apresentou um relatório de apreciação preliminar da proposta
do Orçamento do Estado para 2021. E é engraçado que se destacam ali elementos extremamente importantes. Ou seja, destaca a extraordinária dificuldade de leitura do Orçamento de Estado. Portanto, há lacunas de informação sobre medidas de política orçamental. Depois, refere, perante isto, coloca duas questões em termos da dificuldade que um leitor atento terá, porque não vai conseguir responder a duas questões. O que é que o Governo tenciona fazer de diferente em 2021 daquilo que fez em 2020 e em que medidas? E reparem que de 2020 para 2021 nós temos uma situação completamente diferente. Quando o Orçamento de Estado foi aprovado em 2020, portanto em janeiro, uma vez que a legislatura começou mais tarde, a pandemia, falava-se na China, ainda não era pandemia, falava-se num vírus que dificilmente, faço aqui minhas as palavras da senhora diretora-geral de saúde, dificilmente chegaria cá ao vírus, né? Portanto, esta questão e mais uma outra, enquanto é que todas essas mudanças de orientação política impactam no saldo orçamental. É difícil alguém escrutinar isto. Ou seja, é um relatório que afirma que não se consegue descortinar o essencial da proposta para esse orçamento. Há várias listas de medidas com valores diferentes para as mesmas medidas. Há falta de elementos cruciais para o leitor entender o significado dessas propostas, mas há erros de classificação de medidas, que impedem uma correta apreciação daquilo que são medidas político-orçamental, das políticas, do quadro das políticas invariantes e o que são exatamente as novas medidas permanentes de política orçamental, específicas desta proposta. E depois, uma outra questão que para mim é surreal, é que a UTAU pede esclarecimentos ao Ministério das Finanças e a UTAU não recebeu resposta aos pedidos de informação que enviou. Portanto, teve dúvidas, o relatório, o documento é muito opaco em algumas situações e pede informação ao Ministério das Finanças e não há resposta da parte do Ministério das Finanças relativamente às dúvidas que o relatório suscitou ao UTAU. Nós estamos a falar de uma estrutura que pertence à Assembleia da República, que é a Assembleia da República que vai escrutinando o Governo. E é na Assembleia da República onde se aprovam ou se chumbam orçamentos. Isto revela, do meu ponto de vista, uma desconsideração pela UTAU, pela Assembleia da República e uma arrogância por parte do Ministério das Finanças relativamente a isto. Se existe um órgão, é que reparem, eu até posso ter dificuldade em tempo útil em fornecer essas informações. Agora, que se dê uma justificação para tal. O Ministério das Finanças não é obrigado a responder à UTAU? Não, é obrigado. É obrigado. Claro que sim, porque se o Ministério das Finanças pertence ao Governo, se o Governo é escrutinado e se o Governo emerge da Assembleia da República... E este relatório não é feito por acaso, é feito para melhorar aspectos... Claro que sim. Portanto, é um relatório que ajuda quem vai depois debater, quem vai primeiro fazer a análise na generalidade e depois quem vai, de uma maneira muito mais fina, fazer a análise medida a medida, programa operacional a programa operacional do orçamento, é evidente que ajudem muito, porque assim, nem todas as pessoas que aqui estão, nomeadamente os deputados, e falo também de mim, eu não sou especialista em economia, por isso é que é preciso que alguém, digamos que dispa aquele documento de matéria demasiado técnica e que a transformem em informação que seja útil do ponto de vista da política para nós podermos, obviamente, lançar as nossas críticas, as nossas dúvidas, no sentido de, obviamente, quando for à parte da discussão na totalidade, para tentar melhorar o documento. Mas, como eu disse a semana passada, quem nasce torto, ou pau que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Muito bem, doutor. Muito obrigada por mais um Democracia em Debate.
Espero que se proteja e que se mantenha ativo na Assembleia e a levar a voz não só de Portugal, mas de todos aqui da região, até aí Lisboa. Muito obrigada. Muito obrigado, Fátima, e também, olha, retribuo as suas palavras simpáticas, e como eu sei que a Fátima e os seus colegas do Novo Canal andam sempre em trabalho muito útil pela nossa região, e tendo em conta também aquilo que é o cenário em termos pandémicos de alguns concelhos vizinhos, aí de Paredes, Penafiel, Lousada, Passos de Ferreira, que é onde vocês sei que trabalham, e muito bem, nessas zonas também, digo exatamente o mesmo, protejam-se porque isto não está nada bem. Muito obrigada, Dr. António Cunha. Muito obrigada, assim, por estar desse lado a acompanhar o Democracia em Debate e o Novo Canal. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.